Ô Alex, e olhando, né, tentando entender um pouco dessa movimentação do câmbio, a gente também teve a notícia que o Brasil registrou a maior fuga de dólares para um mês de março em 40 anos, né? O dado foi divulgado pelo Banco Central. E aí, tentando entender um pouco, né, diante deste movimento, você acredita que o Brasil ele ainda consegue manter essa atratividade para o investidor estrangeiro? O que de fato pode sustentar ou pode então pressionar o câmbio daqui para frente? Olha, Paula, desde o final do ano passado para cá, a gente tem sofrido com alguns fatores, alguns internos e outros externos. Primeiro, o dólar tem sofrido, o real, quer dizer, tem sofrido, desvalorizado, primeiro por conta do cenário internacional no que diz respeito, basicamente, à taxa de juros nos Estados Unidos. Tinha muita dúvida sobre qual seria o desempenho da taxa de juros nos Estados Unidos em 2025. Depois vieram as eleições norte-americanas, Trump ganhou, Trump com um discurso muito forte, muito incisivo na questão das tarifas, e aí o real começou a sofrer com receio naturalmente desse ambiente que estava se formando mais negativo. Então, como eu disse antes, como o fluxo de capital entra livremente e sai livremente do Brasil, e o Brasil é um país de oportunidades, o recurso que veio, naturalmente, em momento de incerteza, ele sai. É como o cidadão comum, quando faz uma poupança, na hora que dá um aperto ou alguma necessidade emergencial, ele vai e saca o dinheiro da poupança, né? Quando eu falo poupança, eu quero dizer investimentos, tá? É que a gente usa o nome poupar também. Mas vamos lá, voltando. Aí veio o dia 21 de janeiro, Trump assumiu, continuou sendo incisivo na questão das tarifas, e o mundo inteiro falando que isso era um risco, né? No mundo globalizado, hoje em dia é um risco, não dá mais para fazer como quis fazer na década de 80 e fez na década de 30. Os Estados Unidos não dá para fazer agora, globalizado, tarifas é um tiro no pé, ficou muito claro. Então, o Brasil continuou sofrendo por esses fatores externos. Internamente, a gente sofreu lá em novembro do ano passado por conta da questão fiscal. O Brasil ainda precisa avançar nas questões fiscais. A dívida bruta do Brasil continua crescendo. Então, o governo precisa avançar, vender ativos, ou seja, privatizar. Não dá para continuar, por exemplo, com Correios com 2 bilhões e pouco de déficit, entre outras empresas federais. Então, para ajustar a casa e o investidor continuar ganhando confiança, primeiro, o cenário internacional precisa ficar um pouco mais claro. Pequim está falando o seguinte: eu tenho força aqui para segurar até o próximo presidente, não estou preocupado. A China está com essa postura. Estados Unidos está sofrendo a pressão dos seus apoiadores, está voltando um pouco a rever a sua postura. E o Brasil, nesse cenário, precisa fazer a lição de casa para melhorar essa confiança dos investidores. Março foi um ponto no qual todos os fatores negativos afetaram a confiança dos investidores, principalmente o cenário externo. Então, tirando o cenário externo, que da mesma forma que beneficiou o Brasil numa melhora ali em janeiro, agora o cenário externo tem prejudicado os investimentos aqui no Brasil por conta desse temor. Tirando esse fator, ficando mais claro, as atenções voltarão ao mercado doméstico. E o que tem preocupado o mercado doméstico é a questão fiscal. Por quê? Nós temos uma inflação muito alta, o Banco Central está tentando combater. De uma forma, o Banco Central está apagando o fogo, mas, por outra forma, do lado fiscal, o governo tem colocado mais lenha na fogueira, mais combustível na fogueira, quando ele fala que vai ampliar o crédito por meio dos bancos públicos, veio agora o consignado privado, o governo está ampliando o gasto na transferência de renda, e isso é uma preocupação adicional. Ou o governo muda essa retórica e essa situação econômica, ou a gente vai ter uma situação um pouco mais difícil de enfrentar o restante do ano.